Bom dia, pessoal! Olha, eu tô empolgado, cara. Hoje eu vim mais feliz do que de costume porque eu tenho um certo prazer mórbido em super. O super, obviamente, não tem esperança de ensinar nada pra ninguém. Não é importante que fique claro isso. Mas no super eu tenho a esperança, sim, de conseguir te fazer lembrar de uma série de coisas que foram vistas. O tempo é absolutamente curto, a minha fala vai ser rápida. Eu não vou escrever quase nada, eu vou botar tópicos aqui. Por exemplo, ótica geométrica. Na verdade, isso é óptica, né? Geométrica. Esse vai ser o nosso primeiro assunto. Tem um monte de detalhe teórico, um monte de detalhezinho teórico. E a UFSC volta e meia cobra esses detalhes teóricos. Então, primeiro, já que nós vamos trabalhar apenas com a parte geométrica da ótica de início, ignorar os campos eletromagnéticos que compõem a radiação eletromagnética e esquecer um pouco a ondulatória, a gente tem que lembrar dos três princípios da ótica geométrica. A luz anda? Yes. Os princípios, pessoal. Eu posso só fazer um desenho bobo para representar o princípio, ó. É por isso que o raio de luz é representado com uma linha reta. E a setinha dizendo aonde e para onde ele vai. Os raios de luz são independentes. Quer dizer que se dois raios de luz se cruzam, eles não param nem para dar oi. Vai embora. A prova disso é isso aqui, ó. Essa visão que eu estou tendo aqui prova isso. Como assim? Eu consigo observar o amigo, quer dizer que tem luz que bate nele e vem para o meu olho. E eu consigo observar o amigo também, tem luz que bate nele e vem para o meu olho. Esses raios de luz que vêm dos amigos se cruzam antes de entrar no meu olho. E a visão de um amigo não atrapalha a visão do outro amigo. E quando eu olho para um amigo, a luz do outro não deixou de atravessar aqui na frente. Então, a própria visualização da vida como ela é, prova que os raios de luz que vêm dos diferentes objetos se cruzam antes de penetrar no meu olho e eu consigo enxergar aqueles para qual o meu sistema óptico está apontado, sem sofrer interferência dos outros raios. São independentes. E os raios de luz são reversíveis, os três princípios da ótica geométrica. Quer dizer que se o raio de luz, por exemplo, sofreu reflexão no espelho, e teve esse caminho, se o outro raio fosse arremessado exatamente na direção deste refletido, o raio refletido desse segundo raio iria no mesmo caminho do primeiro raio incidente. A questão clássica é aquela, né? Se estás olhando alguém em um espelho plano no olho, a pessoa também está te vendo. Se ambas as pessoas tiverem a visão perfeita, lógico, certo? Então aquele adesivinho atrás do ônibus, né? Eu só posso ver você se você ver no espelho retrovisor, né? Atrás do ônibus tem esse aviso para o motorista, que às vezes fica xingando o motorista do ônibus, estando enfiado atrás da traseira do ônibus, querendo que o motorista do ônibus o veja. Mas para que o motorista do ônibus o veja, ele tem que ver o rosto do motorista do ônibus no retrovisor, senão o motorista, né, não vai ser possível enxergá-lo. Princípios da ótica geométrica são só três. Eles podem me perguntar isso? Não, eles podem num somatório lá, 0,2, e afirmar um princípio desse correto ou não, e ele teria que saber te posicionar. Só de saber esses princípios, cara, já dá para resolver uma série de problemas aqui na ótica geométrica. Mas antes disso eu ainda quero falar dos meios ópticos. São três classificações para os meios ópticos. Ou o meio é dito, ou... E o que acontece com o meio opaco? A luz não passa. Se a luz não passa, ela é absorvida e ou refletida. Na verdade, os dois sempre. Na natureza, raramente acontece só reflexão ou só absorção, né? Na verdade, a gente aqui na física criou, né, um espelho que reflete perfeitamente, um corpo que absorve tudo, mas na prática ocorrem os dois fenômenos. É só olhar para aquele espelhinho ali, aquele vidrinho da porta, tu consegue ver um pouco o ambiente interno onde você está e consegue ver um pouco lá fora, né? Aliás, ali tem três fenômenos: reflexão, refração e absorção. Os três ocorrendo ao mesmo tempo. Aqui na física a gente estuda um de cada vez, né? Mas na vida podem ocorrer os três concomitantemente, sem problema nenhum. Meio opaco, a luz não passa, portanto é absorvida e ou refletida. Meio translúcido, a luz passa, mas passa embaralhadamente, difusamente, sofrendo difusão, os raios, né, não mantém a sua organização. E o meio transparente é aquele que a luz passa organizadamente. Se eu fosse fazer desenho esquemático,
Num deles eu ia fazer a luz chegando e sendo refletida com um raio mais fininho, ó. Tu viu a sutileza do raio mais fininho na refletida? Por que mesmo? Uma parte foi absorvida. O meio translúcido, que seria um vidro ondulado ou jateado, clássico nos banheiros. Os raios chegam organizados de alguma fonte, mas na hora que vão atravessar o vidro devido à ondulação, a superfície não perfeita do vidro, os raios passam embaralhadamente, não é possível ler e definir os objetos que estão do outro lado. Material transparente, como um vidro liso. Observem que os raios estão até desviando ao atravessar o material, mas chegaram paralelos e emergiram paralelos, mantendo a organização. Exemplo: quadro, pessoa, madeira, concreto. O vidro chateado, como eu falei, quero mais. Água, mas cuidado. Água um pouco turva ou muita água, porque pequenas lâminas de água são transparentes, né? Tu consegue ver com nitidez embaixo da água pura, né? E com uma pequena, digamos aí, até 1 metro de água, tu consegue ler um objeto mergulhado na água pura, até 1 metro e pouco. Então daria para dizer que é transparente. Mas tu vê, não dá para questionar o aluno até quantos metros a água é transparente, água pura. Não, esse tipo de pergunta não se pode fazer, né? Quer fazer alguma colocaçãozinha? Não? Material translúcido, alguns plásticos, o vidro chateado, como eu falei, água um pouquinho suja ou grandes quantidades de água, e material transparente, além do vidro liso, a córnea, o ar entre a gente agora. Show de bola, é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre fontes de luz. As fontes de luz têm várias classificações, uma delas é pontual e extensa. O que seria uma fonte de luz pontual? Claro, olha o nome dela, toda a luz sai de um único ponto. E extensa? Sai de vários pontos, não só de um ponto. O bacana aqui na física é que se a fonte de luz é pontual e eu tenho um anteparo opaco e depois eu boto lá atrás uma superfície na qual eu posso enxergar a sombra do objeto ou a imagem que vai se formar, já que a luz sai toda de um ponto, basta eu pegar 2 raios, um que passa pela parte superior, um que passa pela parte inferior e um pela superior do objeto opaco. Aí eu consigo definir que entre esses raios não vai chegar nenhuma gota de luz. A gente chama isso de cuidado. O que a gente chama de sombra no dia a dia não é sombra. Essas coisas aí não são sombra. Sombra é a ausência total de luz. Quando tu vê alguma coisa que tenha sombra, tu vai ver absolutamente nada embaixo daquela sombra. Se tu enxergar qualquer coisa embaixo da sombra, não é sombra. Sombra é uma coisa difícil de se ver. É raro quando a gente consegue filtrar as reflexões dos outros objetos do ambiente que acabam transformando a sombra em penumbra. Parabéns, em penumbra. Então aqui na física a gente só admite penumbra quando a fonte de luz é extensa. Olha por quê? Imagina uma lâmpada compridona como essa, um material, uma placa de madeira, um objeto opaco, e lá a parede para a gente ver o que vai acontecer. Aliás, se isso aqui é a sombra, o que é aqui e aqui? Região iluminada, é a região onde a luz bateu. Então região iluminada, sombra, ausência total de luz. Existem infinitos raios de luz, não se esqueçam, né? Ou praticamente infinitos. Eu não fiz os outros porque era inútil. Eu já sabia que a luz ia bater ali. Eu só fiz os 2 raios extremos para detectar onde a luz não chegava. Beleza? Eles podem pedir isso? Sim. Podem pedir inclusive na questão discursiva. Façam um esboço diferenciando a fonte de luz pontual e a fonte de luz extensa. Certo? Isso é absolutamente possível, a questão discursiva, né? Tá? Então isso é esperado até. Então, ó, eu não vou sair tirando vários raios de luz de cada maldito ponto da fonte extensa. Eu vou tirar 2 raios da parte superior e 2 raios da parte inferior. 2 raios saídos da parte superior, um passando por cima, outro por baixo. Quando eu faço isso, eu queria que tu entendesse que eu estou definindo que esta parte da luz ilumina daqui para cima e esse pedaço da lâmpada ilumina dali para baixo. Esta parte não vai receber nenhuma gota de luz vinda daqui, beleza? Faço a mesma coisa com a outra parte, ó. Esse raiozinho pode passar por ali, esse raiozinho pode passar por ali. Com isso eu defini que esta região da lâmpada ilumina daqui para baixo e esta região da lâmpada consegue iluminar deste ponto para cima.
Vai chegar alguma coisa aqui? Nome? Daqui para cima? Região iluminada. Toda a lâmpada consegue atingir aquela região. Daqui para baixo? Região iluminada. Portanto, esta região que vai em degradê da sombra para a região bem iluminada é chamada penumbra. Então, o que é a definição de penumbra na física? Uma região menos iluminada que outra. Parabéns. Penumbra. Show de bola. Então, bacana. Tu vê, é uma coisa idiota, fonte de luz pontual e extensa, mas que gera uma informação interessante. A diferença entre sombra e penumbra. Continuando, as fontes de luz agora vão receber umas classificações quanto à maneira de emitir luz. Ou ela é dita incandescente, ou ela é dita luminescente. A diferença gritante entre esses dois tipos de fonte luminosa é que uma está emitindo luz porque está aquecida. Incandescente emite luz a alta temperatura. Devido à alta temperatura, os átomos estão tão aquecidos, sacudindo tanto, que ficam emitindo fótons toda hora. A famosa lâmpada quente, aquela clássica, né? Que tem aquele filamento de... Alguém lembra do material? Tungstênio, o material com maior ponto de fusão. Alguém lembra qual é o gás que vem aqui para proteger o tungstênio? Argônio, o gás nobre da tabela periódica, o gás que não permite que o tungstênio oxide. Esse filamento chega a 900 graus, galera, naquelas lâmpadas que ficam na nossa casa. Embora o vidrinho ali esteja a 120 graus, o filamento está a 900. É por isso que ele brilha tanto. Lâmpada incandescente ou fontes incandescentes estão brilhando porque estão aquecidas. As luminescentes brilham a baixa temperatura. Dentro dessas luminescentes tem outras classificações. Fosforescente, obrigado, fosforescente, fluorescente, bioluminescente e quimioluminescente, Fosforescente, alguém lembra? Isso, o estímulo que faz a coisa brilhar pode ter cessado e a coisa continua brilhando. O exemplo melhor, eu diria, o interruptorzinho lá de ligar e desligar a luz. Mesmo no escuro ele brilha, né? E ele brilha não é porque ele está ligado à energia elétrica, ele brilha porque outrora ele estava recebendo a luz do ambiente e absorvendo parte dela quimicamente nas suas moléculas. Na verdade, aquele interruptor já brilha agora. Eu só não enxergo ele brilhando porque a luz do ambiente ofusca o brilho dele. Assim como as estrelas estão ali agora brilhando, a gente só não enxerga elas porque a luz do sol ofusca o brilho delas. Embora me falassem isso, sei lá, para criança lá, isso não é bem digerido. Então eu lá, meus 13 anos, falavam isso, estrela tá ali, que estrela, tá doido. Mas aí teve um eclipse quando eu tinha essa idade, um eclipse total, que eu pude ver da minha casa, e aí o cara fica embasbacado, né, de ver o sol desaparecendo e as estrelas brotando tudo ali, e na hora que o sol volta a aparecer, as estrelas vão murchando ali, aí não tem como negar, né, que as estrelas estão obviamente ali onde estão. Então, galerinha, fosforescência é o fenômeno de um objeto brilhar, mesmo depois que o estímulo que o fazia brilhar cessou. Então, o estímulo para aqueles adesivinhos do Paraguai, né? Meu pai fez um céu estrelado uma vez no meu quarto também, quando eu era guria, aquilo foi marcante para mim. E quando desligava a luz, então tinha um céu em cima do meu quarto, né? Eu percebia que ao acordar de manhã, o céu não estava tão brilhante quanto quando eu fui dormir à noite. Por que isso aconteceu? Porque conservação de energia existe, né? Foi perdendo parte de energia armazenada durante a noite toda, de manhã já brilhava menos. Como durante o dia a luz ficava acesa ou a janela aberta, eles iam absorvendo parte da energia luminosa, e à noite então eu podia ver o brilho, mesmo após o estímulo para o brilho ter sido cessado. Fluorescente brilha enquanto estimulada. Acabou o estímulo, acaba o brilho. Por isso que essa lâmpada é classificada como fluorescente. O que estimula ela a brilhar? Corrente elétrica. Eu corto a corrente elétrica, para de brilhar. Alguns alunos falam: professor, depois que eu desligo a minha lâmpada, ela ainda dá umas brilhadinhas. Duas hipóteses. Ou o cara, na hora de desligar, colocou o interruptor na fase errada, em vez de colocar na fase correta, né, que a gente chama de positivo ou fase. Ele pode ter colocado o interruptor no neutro. Então, na verdade, ele desliga o fio terra conectado na lâmpada, conectado à terra, portanto, mas ainda tem a energia vindo pelo fase.
Como a lâmpada está em contato com a parede, com o resto, esse pequeno aterramento do contato físico que ela faz com o resto do ambiente, joga um pouquinho de corrente para dentro dela e ela dá uma brilhadinha de vez em quando, mas aí foi incompetência do eletricista que não verificou em qual fase estava o interruptor. Outra hipótese, todas elas, mesmo instaladas corretamente, logo que tu desliga, ela dá ainda uma brilhadinha, um restinho de energia que sobrou da última energia elétrica que percorreu o gás. E aí quer dizer então que essa lâmpada, apesar de ser fluorescente, tem um pequeno período de fosforescência ao ser desligada. Olha que interessante, né? Ou seja, a natureza é do jeito que é, o ser humano tentou classificar, e algumas classificações não ficam confortáveis, né? Certo? Por exemplo, o que seria a bioluminescência? Um ser vivo emitindo luz, mas se o ser vivo emite luz é porque na região que ele emite luz está ocorrendo uma reação química, então eu poderia dizer que o vagalume, além de ser uma fonte de luz bioluminescente, tem a sua origem na química, então também é uma fonte quimioluminescente. Embora o exemplo clássico que a galera gosta de usar é a pulseirinha da Rave, né, que todo mundo já viu lá, quebra a pulseirinha, começa uma reação química que libera energia. Show de bola! Galerinha, outra coisa que vale a pena citar pelo menos é que existem fontes de luz monocromática, cromática e policromática. O que seria isso? É isso aí, né? A pessoa de português falaria até melhor que eu. Monocromática, uma única cor está sendo emitida, policromática, várias cores. E o branco? É a mistura de todas as cores. Quando eu enxergo preto em algum lugar, é porque não está vindo quase luz nenhuma daquela região. É isso aí. Se eu observo um objeto que é vermelho, é porque ele reflete o vermelho e está absorvendo todo o resto. É isso aí, é isso aí. E se eu pego um objeto vermelho puro e ilumino com luz monocromática amarela? Vai ficar preto, vai ficar preto. Isso é uma coisa que a gente vai discutir de repente um pouquinho mais para frente de novo, mas já estou preparando então o ambiente. Tem que saber que o branco é a mistura de todas as cores. Quando chega muita cor no teu olho, o teu cérebro confuso fala branco. Quando tu vê preto é porque aquela região está absorvendo quase toda a luz, não vem nada, teu cérebro te avisa, ó, não está vindo quase nada de radiação de lá. Ele avisa, preto. E aí, dependendo de quanto o objeto absorve das cores todas, que é o branco, e quanto ele reflete, é aquilo que tu enxerga. O que ele reflete para o teu olho, o que ele recusa absorver da luz que bateu nele, é o que vem para o teu olho. Por isso que a gente sabe que o objeto azul é aquele que reflete azul. Se um objeto é iluminado com luz branca e parece azul na frente dos meus olhos, é um indicativo de que ele só reflete azul. Se eu iluminá-lo com outro tipo de radiação que não for azul, essa radiação vai ser absorvida e não vai vir nada para o meu olho. Por isso que o amigo estava certo ao falar que dá preto. Pega um objeto azul, ilumina com verde puro, preto. Pega um objeto laranja, ilumina com roxo, com violeta, puro, preto vai ficar. O único caso que falha, né, essa regra, certo? É o branco, né? Porque um objeto branco reflete tudo. Se eu iluminar ele com amarelo, eu vou ver amarelo, porque reflete amarelo. Se eu iluminar ele com vermelho, eu vou ver vermelho, porque reflete vermelho, certo? Isso aí, futuramente a gente volta a bater um papinho, mas como eu citei essas fontes de luz, eu não resisto de te comentar esses detalhes das cores na ótica. Muito bem. Olha, sendo que eu comecei aqui a trabalhar as bases da ótica geométrica, eu acho que eu posso falar de uma lei. As leis, aliás, de duas leis, as leis da reflexão. E a partir delas já falar de espelho esférico e espelho plano. Aliás, antes das leis da reflexão, eu ainda prefiro falar da câmara escura. Câmara escura. Zebel, olha só que bonitinho isso aqui, cara. Eu lembro como eu fiquei inconformado com essa história. Câmara escura de orifício. Orifício. Esse aqui é o tipo de experimento bobo de se fazer que realmente tem uma consequência, um reflexo na nossa mente muito interessante. Caixinha de sapato, furinho bem tênue com uma agulha, ou no máximo com um palitinho de dente, corta o fundinho, bota papel vegetal ou papel manteiga, que é meio transparente, é translúcido. Translúcido, pelo amor de Deus. E aí tu pega essa caixa com um orifício, e fecha teu quarto, abre só um pouquinho da janela e aponta para uma bela árvore que tinha lá na frente da janela. Já que a luz anda
a luz que sai da copa da árvore atinge a parte de baixo da câmara escura, já que a luz anda em linha reta. A luz que sai da base da árvore e passa pelo orifício atinge a parte superior da câmara. E aí, quando tu olha para o papel manteiga ou papel vegetal que tu colou no fundo da câmara escura, aparece a árvore estampada de cabeça para baixo. É estarrecedor, porque parece que alguém fez alguma sacanagem, botou alguma coisa ali que inverteu a imagem, né? Mas não, é só porque a luz anda em linha reta. Ou seja, esse é o princípio de funcionamento de uma máquina fotográfica. Toda máquina fotográfica é uma câmara escura, onde a imagem do onde a imagem do objeto acaba se formando de cabeça para baixo em cima do filme fotográfico, ou na tua máquina de hoje, em cima do sensor sensível à luz, da memória sensível à luz, certo? E o teu olho é assim, cara. Claro que o olho tem umas lentes aqui, né? Não é só a pupila, né? Que é essa bolinha que a gente julga preta, mas não é uma bolinha preta. É uma região transparente com uma entrada transparente para o olho escuro. Ela parece ser uma bolinha preta porque o fundo do teu olho está escuro, não está entrando muita luz lá, certo? Mas o médico, ao colocar o colírio dilatador da pupila e botar a luz lá dentro, ele vê o olho vermelhão lá por dentro, né? Afinal, a retina, a camada da parte de trás do olho ali, ela é super irrigada, por isso que o olho fica vermelho na foto, né? Bom, olha só, já que a luz anda em linha reta, vocês devem concordar comigo que aqui na frente de vocês tem dois triângulos. E triângulos esses que são semelhantes, porque esse ângulo é igual a esse, ângulos opostos pelo vértice, e eu fiz o desenho de tal forma que esse ângulo é igual a esse, é o triângulo isósceles. Esse ângulo é igual a esse. Se esses ângulos são iguais entre si, esses iguais entre si e esses iguais entre si, obrigatoriamente, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, esses ângulos têm que ser iguais a esses. Ou seja, esses triângulos são triângulos semelhantes, são triângulos que têm os ângulos internos iguais. E triângulos semelhantes têm seus lados e suas dimensões por semelhança de triângulo, chamando essa distância aqui da imagem até o orifício de P', chamando a distância do orifício até o objeto de P. Vocês conseguem enxergar que essas distâncias equivalem à altura desses triângulos? Então, por semelhança de triângulo, a base do triângulo menor, que eu vou chamar de I, a altura da imagem, a base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior é igual à altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. I sobre O igual a menos P' sobre P. Semelhança de triângulos na câmara escura. Dois princípios da ótica geométrica estão sendo usados. Quais? A luz anda em linha reta. E os raios de luz são independentes, que eles se cruzam no orifício e um não atrapalha a vida do outro. Dois princípios. Chegamos a essa fórmula. O que é o I mesmo? A altura da imagem. Não fala só a imagem, porque a imagem é aquela coisa ali. E o I, aqui no nosso caso, é a altura desta coisa. Muito obrigado. A altura do objeto. Isso, pode chamar de distância da imagem até o orifício, mas pode falar só a posição da imagem, para ficar mais prático e tu lembrar que o P é de posição. Posição do objeto, obrigado. Vamos falar o seguinte, ó. Se estamos falando de I, de O, que são grandezas medidas na vertical, tá vendo? Se estiver de cabeça para cima, positivo. Se estiver de cabeça para baixo, negativo. Olha a minha imagem. Está de cabeça? Esse número, então, quando eu for substituir ele ali, ele vai ficar... Quer dizer que o lado esquerdo vai ficar negativo, o lado direito vai ficar positivo. Então eu vou ter que botar um menos. Vou botar um menos. Aí, quando eu for usar a câmera escura, se eu lembro que a imagem é negativa por estar invertida, eu boto o número negativo aqui, menos com menos fica, e a igualdade é respeitada. Tu vê, às vezes a apostila não traz o menos para a fórmula da câmera escura. E aí o aluno fica iludido achando que para a câmera escura a fórmula é sem o menos, e para espelho a fórmula é com o menos. É mentira, é uma fórmula só. E digo mais, essa fórmula é para câmara escura, espelho plano, espelho esférico, lente esférica. Essa fórmula é poderosa. Isso que é apavorante, né? Como é que uma fórmula criada nessa situação vale para outras situações tão distintas? Já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Outra, galerinha, quando eu comparo o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, eu posso chamar isso de ampliação, ou ainda aumento linear, ou aumento transversal, os três sinônimos para esse ato.
E a fórmula pode ser recebida assim. É muito comum um aluno que não tem a matemática básica bem resolvida pegar uma fórmula dessa com duas igualdades e se atrapalhar. A gente nunca usa a fórmula com duas igualdades já assim, tripla, gigantesca, maluca, não. Ou a gente usa isso, olha que meio. Ou a gente usa isso, olha que bonitinho, faz como escreve, ó. Ou a gente usa isso, mas nunca copia as três assim e sai se confundindo com igual ali. Não, isso não. Beleza? Nada demais isso aí. Tranquilinho, tem que fazer exercício, cuidado com as unidades. Tem questão sobre câmara escura, que é uma matéria idiota, mas tem questão que é punk. Não tens que primeiro te preocupar com as questões difíceis, a não ser que tu já passou pela fase das questões básicas, aí agora tu dá um gás nas questões top. Mas se tu estava ainda confuso nas básicas, te dedica às questões básicas. Quando tu pega uma questão foda, fazer essa duita aqui, tu não tem a base, tu deprime. Tu não aprende, tu não faz, tu não entende e deprime. Então faz as básicas. Das 10 questões da UFSC, 5 serão de nível relativamente simples. Só 3 vão ser foda, ou 2. Algumas médias. Então primeiro, se tu souber as básicas, meu querido, a maioria da galera vai bem. Só o pessoal que está com aqueles cursos mais concorridos que precisa se dedicar também às questões médias e mais difíceis. Tem mais coisa, vamos agora para outro detalhe aqui. Outro detalhe que eu quero comentar com vocês, as leis da reflexão. Vai, pode falar. Primeira, o raio e a reta são... fica até arrepiado, Jezebel. Reflexão. Bela manhã para fazer física. Primeira lei. Se eu vou fazer aqui uma superfície refletora como um espelho, a parte rabiscada e a parte não refletora, primeira coisa que eu faço é a reta normal, que vai poder fazer com que eu meça a maneira como o raio chegou, o raio incidente, e vai me permitir medir como que o raio saiu, o raio refletido. Raio incidente, reta normal, é uma reta imaginária, perpendicular à superfície refletora no ponto onde o raio bateu, reta normal, normal porque ela é normal à superfície, perpendicular, né? Na física normal é perpendicular. Raio refletido. Então, na verdade, cara, a primeira lei só me diz que este raio e a reta normal estão sempre alinhados no mesmo plano. Quando eu mostrei isso para vocês, eu pegava uma bolinha imaginária, né, e jogava na mesa de alguém para refletir. A galera sabia onde é que a bolinha ia. Aí eu jogava aqui, o amigo levantava a mão lá atrás. Eu jogava aqui, o amigo levantava a mão lá atrás. Ou seja, desde que tu brinca de bolinha, quicando uma bolinha quando tu é criança, o teu cérebro já começou a perceber que a direção da bolinha na hora que ela chega, a perpendicular à superfície onde ela bateu e a direção onde a bolinha é refletida vão estar sempre alinhadas. É isso que te permite agarrar uma bolinha que clica no chão quando alguém joga ela para ti. Senhor, eu sempre tinha dificuldade de agarrar a bolinha. É questão de treino. É questão de treino, mas o teu cérebro te avisa, ela vai para lá e tu tem um reflexo já de pular na direção da bola, às vezes até antes dela quicar no chão. Só de tu ver a bolinha chegando, eu vou por aqui porque eu sei que ela vai para lá. Este movimento, este reflexo mostra que essas leis já estão embutidas no teu coração desde que tu é uma criança. Tu tem que externalizar ela e tornar ela consciente. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal obrigatoriamente estarão sempre alinhados. Professor, a bolinha bateu no morrinho artilheiro e foi para o lado. Violou a lei? Não violou a lei. A única coisa que modificou e tu não percebeu foi o plano onde ela refletiu. O plano onde ela refletiu foi diferente e aí dá a sensação de que alguma coisa foi violada, mas não. Lá naquele ponto onde ela refletiu, tem um planinho onde ela bateu. Naquele plano, as leis foram obedecidas indubitavelmente. Segunda lei, a segunda lei é boa. O ângulo de chegada, o ângulo de incidência, e esse é medido com a reta normal, cuidado, é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio refletido faz com a reta normal. Só isso. As leis da reflexão. Cara, com essas leis da reflexão a gente já pode tirar uma série de outras conclusões aqui na ótica. Um estudo, por exemplo, que vale a pena fazer é a do espelho plano. Acho que vale muito a pena estudar o espelho plano logo depois que a gente começou a ver as leis da reflexão. Eu sempre comento com meus alunos, cara, que quando eu fazia esse desenho no começo, mesmo entendendo o que eu estava fazendo,
eu me sentia meio mentiroso, porque eu não conseguia enxergar por que esse desenho representa a realidade mesmo de um espelho plano. É uma simplificação muito boa, é uma simplificação honesta do fenômeno. E eu comento com a galera que eu fazia o desenho e tal, tentava motivar a galera para enxergar aquilo ali, embora ainda existissem algumas dúvidas no meu coração. E só depois de 10 anos trabalhando com isso, folheando um livro, vi o mesmo desenho que eu sempre fiz na minha vida, mas naquele dia os neurônios se conectaram de um jeito diferente, que eu, puta merda, o desenho é honesto. O desenho é a verdade do que está acontecendo na realidade. Como é que eu demorei tanto para perceber que não tem mentira nenhuma nisso? Mas olha só quanta coisa a gente tem que conceber para entender essa coisa que eu vou te mostrar aqui. Ó. Mais uma vez, isso é um O. Tu viu a minha árvore? A árvore do físico aqui, tu viu? Isso aqui é uma árvore para mim, tá? Olha só que loucura. Isso aqui é o que tu quiser, um alienígena, uma pessoa. Por que tu não faz a cabeça, os braços? Porque vai ser uma encrenca. E não vai mudar nada na física do processo. Por isso que o objeto físico é uma seta idiota. O que é isso aqui? É um objeto. Galera, se esse aí é um objeto e tem luz no ambiente, parte da luz bate no objeto e é refletida para tudo que é lado. E é refletida para tudo que é lado. É uma reflexão chamada difusa. Quando a luz bate no objeto, vem organizada, por exemplo, de uma lâmpada, bate no objeto e é refletida um raio para cada lado, é chamada reflexão difusa. Reflexão difusa. A maior parte da reflexão na nossa vida é difusa. A reflexão na roupa de vocês, na pele de vocês, na parede, no quadro, senão seria tudo espelhado. Senão eu veria tudo espelhado, seria um saco a vida, se a reflexão, na maioria dos casos, não fosse difusa. Quando eu fiz esse espelho plano perfeito, se eu fosse fazer vários raios refletidos, todos sairiam organizados, paralelos. Seria a reflexão especular. Então se eu faço mais raios aqui, ó, olha eles todos, ó, chegando paralelo e saindo paralelo. Por que será que chama reflexão especular? Especular, o que será que significa especular? Lembra espelho? A reflexão do espelho plano é chamada especular, porque ela é bonitinha, organizadinha. Então, apesar da reflexão difusa estar ocorrendo na superfície do objeto, quando a luz do ambiente vem e bate nele, eu quero estudar a reflexão especular que está ocorrendo no espelho. Agora olha só que detalhe, cara. Olha só que detalhe perigoso aqui. Quantos raios de luz saem da cabeça desse objeto aqui? Sim, quase infinitos. A prova disso é que se eu marco, por exemplo, uma região da minha testa, tá vermelhinho? Se eu marco a região da minha testa com vermelho, todos vocês podem ver? Quer dizer que tem raio de luz que vem da lâmpada, bate na minha testa e reflete no olho dele, no olho dela, no olho dele, no olho dele, no olho dele. E mesmo que vocês mexam a cabeça de vocês um pouco para um lado, um pouco para o outro, ou fechem o olho, ou fechem o outro e abram o primeiro, a luz ainda entra por essa bolinha chamada pupila e penetra no teu olho e vai até a tua retina, não é? Esta ideia é fundamental para tu saber que quando a gente fala que de um mesmo ponto saem infinitos raios de luz, não é uma idiotice. É algo factível que dá para perceber numa experiência idiota como essa. Muitas pessoas olhando para o mesmo objeto, todos enxergando, todos recebendo ao menos muitos raios de luz. Beleza? Se eu fosse me preocupar com isso, eu ia infartar, ia parar de estudar o fenômeno. Eu, na verdade, só vou usar 2 desses infinitos raios de luz que saem da cabeça do objeto. Um deles que é muito bom de desenhar é esse aqui, ó. A luz que sai perpendicularmente ao espelho, bate nele e volta sobre ela mesma. Não é isso? Eu posso pegar qualquer outro raio de luz, vou pegar esse que foi ali para cima e bateu ali, ó. Aqui eu vou desenhar a reta normal ao espelho. Observe que o espelho antes estava na horizontal, agora está na vertical, por isso que a normal ficou horizontal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Obrigado, usando esse macetezinho de duplicar essa distância, eu estou obrigando que esse ângulo seja igual a esse. Eu só usei 2 dos infinitos raios. Um que era muito fácil de desenhar e outro com um certo ângulo ali que ficou fácil de desenhar também com um macetezinho aqui. Quando o meu olho recebe essa luz refletida no espelho, como
Como o meu cérebro entende que a luz anda em linha? O meu cérebro está falando para mim, bicho, essa luz está vindo lá de trás. Quando a gente olha a luz vindo, claro que, porra, tá de 2013, né, cara? Tu olha pro espelho, tu sabe, e aí, cara, tu olhou pro cara, né, no espelho, tu não vai entrar na parede, porra, tu olha para trás, olha aí, meu, né? Tu sabe que é um espelho. Mas por que a gente tem a nítida sensação que o cara está atrás da parede? Porque a luz anda em linha reta. O cérebro iludido jura que essa luz veio de lá, ó. Esse raio que penetra no meu olho, ele veio lá de trás. Senhor, me desculpe, esse raio nem penetra no teu olho. É verdade, a minha pupila é tão pequenininha, né? Se eu fosse desenhar os raios que de fato entram no meu olho, tu não ia nem enxergar daí do fundo a diferença entre um e outro, né? Imagina dois raios que entram no meu olho, um mais por cima da pupila, outro mais por baixo. A diferença angular entre eles é mínima. Aqui eu estou exagerando os ângulos para que tu, né, consiga visualizar o desenho geométrico aqui. Então, quando raios refletidos no espelho penetram no meu olho, meu cérebro me ilude, amigo, a luz está vindo lá de trás. É aí que eu não quero. Se essa luz bateu no espelho, refletiu, entrou no meu olho, meu cérebro disse ela está vindo lá de trás, eu concluo então que este objeto deveria estar atrás do espelho para isso acontecer. Mas como nós não sabemos que o objeto não está lá atrás do espelho, então a gente define aquilo como uma imagem. Eu preciso, será, fazer um estudo aqui no meio do objeto? Não, porque se eu fizer o mesmo estudo com a parte inferior do objeto, eu definirei aonde está a base do objeto. E já que o objeto é inteiriço, eu vou poder detectar a imagem como um todo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os raios refletidos me indicam que a luz está vindo de trás do espelho. Faço o prolongamento dos raios que se afastam. Aonde esses raios se encontram é que vai estar o pé da imagem. Observem, galera, a luz que sai da cabeça da imagem formou, desculpa, a luz que sai da cabeça do objeto formou a cabeça da imagem. A luz que saiu do pé do objeto formou o pé da imagem. Assim como a luz que saiu do pé da árvore formou o pé da árvore. A luz que saiu da cabeça da árvore formou a cabeça da árvore. Tudo bem? Cuidado com isso. É muito comum o aluno querer inverter aqui as coisas também. Inverteu lá, né? Vou inverter de novo. Mas a inversão ali tem um motivo de ser, né? Olhem para a imagem e olhem para o objeto. Quais são as características da imagem formada por espelho plano? Ela é igual em tamanho, o que mais? Ela está virada de cabeça para cima, assim como o objeto, ela é direita. Virtual, sempre que para formar a imagem nós teremos que prolongar raios de luz, isso mostra que é uma alucinação do cérebro, é uma ilusão de ótica, ela não existe na prática. Virtual. E talvez o mais perigoso, uma característica ainda faltando. Isso, tem um nome bonito para isso, né? A gente chamava de reversa. A imagem é reversa. O que significa dizer que a imagem é reversa? Que quando tu levanta a tua mão direita, a coisa levanta a mão esquerda dela. Certo? Muito bem. Para mostrar isso, eu poderia colocar uma segunda cabeça nesse objeto. Ó. Nós perceberíamos, se nós fizéssemos os raios refletidos no espelho para aquela pontinha ali, nós perceberíamos que ela apareceria para cá. Ó. Uma virada para um lado, outra virada para o outro. É o fato pelo qual ambulância é escrito de uma forma muito esquisita, né, na frente das ambulâncias, para quem olhar pelo espelho retrovisor possa ler a verdade. Outras coisas interessantes aqui sobre o espelho plano, além de saber as características da imagem, cuidado, gente, não confundir reversa com direita ou invertida. Direita ou invertida está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Reversa ou não reversa é se inverte os lados, né? Direita e esquerda, não para cima ou para baixo. Galerinha, outra coisa que vale a pena a gente revisar nessa parte da aula seria o acoplamento de espelhos planos. Aliás, antes disso, translação. Infelizmente eu não vou poder ficar provando tudo ou fazendo tudo como numa primeira aula de ótica.
Mas aqui é mais rapidinho, ó. Translação do espelho plano. Eu tenho um objeto na frente do espelho a uma distância D. A imagem vai se formar que distância? D também, pelo que a gente acabou de ver, né? Os desenhos do lado de cá. E se eu completasse esses desenhos para cá, seria tudo simétrico. Então é por isso que os triângulos formados desses lados são iguais aos triângulos formados por esse, não só semelhantes. Iguais. Portanto, essa dimensão tem que ser igual a essa por geometria básica. Quer dizer que essa distância também tem que ser igual a essa distância aqui. Aliás, chamar de P, né? E vou chamar de pelinha. Concorda comigo? P e pelinha. P o que é mesmo? Posição. Objeto. Pelinha. Obrigado. Se eu pego esse espelho e desloco ele uma distância x para trás de onde ele estava, a nova distância do objeto ao espelho é P mais x. Concorda comigo? Então a imagem vai ter que se formar uma distância P' mais x. Mas nós sabemos que P e P' em módulo são iguais, não é? Em módulo são iguais. Ou seja, olha que distância que o objeto ficou da imagem. P mais P' mais 2x. P mais P' mais 2x, essa distância total. Enquanto essa distância é só P mais P'. Isso quer dizer que esta imagem foi para trás. Quanto que esta imagem foi para trás, já que o objeto ficou parado? 2x. Porém, o espelho foi movido para trás apenas x metros. Então, o que é importante saber da translação do espelho plano? Que quando eu mexo o espelho de uma certa distância, a imagem mexe o dobro. Mas cuidado, gente, o espelho tem que ser ou aproximado ou afastado da imagem. Não adianta que mexer o espelho de lado. Beleza? Imagina que isso aí atrás de vocês é um grande espelho. Ou aqui, é um grande espelho. Se esse espelho é mexido para um lado para o outro e é compridão, eu continuo no mesmo lugar. Concorda comigo? Então cuidado, pode ter pegadinha nisso, tá? Ele dizer que ele mexe o espelho paralelamente ao objeto. Aí não interessa, tem que mexer o espelho perpendicularmente ao objeto. Aí se mexe o espelho uma distância x, a imagem anda 2x. Como isso ocorre instantaneamente? Se o espelho está colado na traseira de um ônibus e tu parado no ponto de ônibus, vê o ônibus partir indo para longe de ti perpendicularmente. Se esse ônibus está em um determinado momento a 30 km por hora, a imagem refletida na bunda do ônibus se mexe com uma velocidade de 60. Porque nós acabamos de ver que quando o espelho anda uma certa distância, a imagem anda o... Se um objeto anda o dobro que o outro no mesmo tempo, é porque ele tem o dobro da velocidade. Então tu vê, existem duas informações importantes sobre translação do espelho plano. A distância que a imagem desloca-se é o dobro da distância que o espelho se deslocou. E, consequentemente, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Eu ainda precisaria falar de acoplamentos de espelho plano para eu ficar feliz. Pelo menos isso. Acoplamento de espelho plano. Que história é essa? É tu pegar dois espelhos que estão a um certo ângulo alfa um do outro, e ali então tem um objeto entre esses espelhos E1 e E2. Como cada espelho vai formar a sua imagem, e a imagem de um espelho pode ser objeto para o outro espelho, ou seja, ocorrer a reflexão da reflexão, eu vou ter formação de várias imagens nessa situação. O número de imagens pode ser calculado por essa seguinte relação, ó. 360 dividido por alfa, onde alfa é o ângulo dos espelhos, menos 1. Assim eu descubro o número de imagens para cada objeto. Cuidado, embora essa fórmula seja simples do ponto de vista matemático, já vimos questões altamente elaboradas, como as questões das bailarinas, né? Para vocês tentarem resolver aí, para a gente poder corrigir numa outra ocasião. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Eu prometo que na próxima aula vai ser mais rápido ainda, infelizmente.
Na verdade, nós nunca saberíamos, a não ser que nós examinássemos o cérebro dela por questões genéticas, se ela tem ou não aquela doença. Aquela doença é sintomática, então não é uma doença. A inversão da imagem da pessoa, que não é considerada doença porque ela tem sintoma diferente. Aí achar que sim, né? Mas a gente não saberia. É por isso que é uma coisa que eu nem discuto, cara. Eu já aprendi uma aula uma vez sobre isso. A galera não consegue entender o que seria uma pessoa que não inverte imagem. Porque ela nasceu assim, ela processa a vida dela assim. Então ela vai falar, não, eu vejo do jeito que tu vê, pô. Caneta bonita, caneta, azul. Então a gente só descobriu que existia essa doença porque examinando várias pessoas, algumas processavam a imagem diferente do cérebro. O pesquisador pensou, caramba, uma delas não inverte a imagem. Mas isso não tem sintoma. Então nem gasta a tua cabeça com isso, mesmo não vai se ver com pesquisa. Procurado isso, e isso confunde muito a gente, essa maldita doença. Não sei que uma vez eu fiz essa porcaria dessa doença. Valeu, galerinha, adorei a participação de vocês, muito obrigado e até daqui a pouco.